Olá, professor. Agora nós vamos apresentar sobre as perspectivas isométrica e cavaleira. Nós também aplicaremos, através de peças mecânicas no AutoCAD, toda a teoria que nós vamos ver nessa apresentação. Com este trabalho, buscamos não apenas aplicar o uso das perspectivas isométrica e cavaleira, mas também desenvolver uma compreensão sólida dos fundamentos que regem essas representações no desenho técnico. Para isso, estruturamos a apresentação em 4 objetivos principais. Primeiro, apresentar a base teórica que fundamenta cada tipo de perspectiva com embasamento das normas da BNT, especialmente a NBR 10.067 e a NBR 8.196. Em seguida, demonstrar de forma prática como essas perspectivas podem ser aplicadas no AutoCAD, por meio da modelagem de peças mecânicas. Também buscamos realizar uma análise comparativa entre os dois tipos de projeção, avaliando aspectos como fidelidade visual, aplicabilidade e legibilidade. Por fim, reforçamos a importância das projeções axonométricas como ferramenta essencial para a comunicação gráfica na engenharia mecânica e em diversas áreas do projeto técnico. No campo da engenharia, o desenho técnico é uma linguagem universal, pois substitui descrições verbais por representações gráficas precisas. Para representar objetos tridimensionais em um meio bidimensional, como uma folha de papel ou a tela do computador, utilizamos sistema de projeção gráfica. Esses sistemas permitem transformar o volume e a geometria espacial de um objeto em vistas compreensíveis e interpretáveis por qualquer profissional da área. Entre os tipos de projeções, as mais utilizadas são as projeções ortogonais, que consistem em representar o objeto por meio de vistas planas, geralmente as vistas frontal, lateral e superior. Estas projeções são construídas com base em planos perpendiculares ao objeto e permitem detalhar com exatidão dimensões, formas e posições relativas dos elementos. São fundamentais para a fabricação, análise e inspeção de peças técnicas. Além das projeções ortogonais, que fornecem vistas planas para detalhamento técnico, temos as projeções axonométricas, que permitem representar um objeto tridimensional de forma mais intuitiva, com a ilusão de profundidade. Diferente das ortogonais, elas não requerem múltiplas vistas para comunicar a forma do objeto. As projeções axonométricas mantêm o paralelismo entre as arestas do objeto, o que facilita a construção e interpretação, principalmente no ambiente do CAD. As principais variações são a isométrica, onde 3 eixos têm escalas iguais, a dimétrica, com 2 eixos em escala igual e um diferente, a trimétrica, onde todos os eixos têm escalas distintas. Também há a perspectiva cavaleira, que é uma projeção obíqua, tecnicamente fora da axonometria pura, mas que, pela forma como representa o volume com ângulo fixo e escala reduzida na profundidade, é frequentemente associada a esse grupo. No desenho técnico, seguir normas é fundamental para garantir que o projeto seja compreendido da mesma forma por todos os profissionais envolvidos, independentemente da formação ou da região. É isso que garante padronização, legibilidade e comunicação eficaz entre as diferentes etapas de desenvolvimento de um produto ou sistema. As perspectivas isométrica e cavaleira, assim como outras formas de representação gráfica, são regulamentadas por normas da ABNT, que definem critérios para projeção, traçado, escala, cotagem e organização das vistas. A principal norma é a NBR 10.067, que estabelece os princípios gerais da representação em desenho técnico, incluindo projeções ortogonais e axonométricas. Para projeções oblíquas, como a cavaleira, utilizamos a NBR 8.196, que determina os ângulos mais adequados para a profundidade e orienta o uso de escalas reduzidas normalmente 0,5 para melhorar a legibilidade. Já a NBR 8.403 trata de cotagem e dimensionamento técnico, sendo essencial quando aplicamos medidas em desenhos com vistas e perspectivas.
Bom dia, eu vou falar um pouco sobre expectativa isométrica e o conceito de aplicação. A expectativa isométrica é um tipo de projeção axonométrica em que os três eixos principais do objeto, geralmente é x, y e z, foram entre si ângulos de 120. Como os eixos x e y inclinado de 30 graus em relação à horizontal, essas configurações permitem que as dimensões reais sejam mantida nos três eixos, sem necessidade de correção da escala, por representar proporcionalidade, paralelismo entre as arestas isométricas, amplamente utilizando em desenhos técnicos, modelagem em AutoCAD, principalmente em um projeto que exige fidelidade métricas ou clareza visual. Ela permite, por exemplo, que se fornece medição direta ou desenho algo que não representa em outras perspectivas, como as deformações. Com as principais vantagens está em unir simplicidade ou construção geométrica. Com representação tridimensional, é preciso que tornar essencial em área como na engenharia mecânica ou civil e arquitetura. Agora vamos aplicar, né, os conceitos aprendidos na teoria, agora na prática, dentro do CAD. Inicialmente, para você fazer uma perspectiva isométrica, você tem que digitar OSNAP. Digitou OSNAP, vem na primeira opção e clica em isométrico. Clica OK e a partir daí o CAD foi dividido, né, o seu cursor foi dividido em três faces, que é a lateral, a frontal e a superior, onde será mais fácil, né, o manuseio para a montagem de uma perspectiva isométrica. Essas vistas, né, a frontal, a lateral e a superior, ela pode ser alterada de acordo com o botão F5, ela pode ser alterada. E a partir daí você pode fazer, né, a sua vista, a sua perspectiva isométrica. Boa tarde, professor. Meu nome é Otávio. Eu vou estar fazendo a apresentação, uma demonstração prática do sólido, desse sólido em perspectiva isométrica, fazendo a construção dele a partir das vistas ortográficas. Assim, o primeiro passo, a gente tem que construir a base do sólido, que, como especificado aqui nas vistas dele, possui uma dimensão de 72 por 35. E essa base possui uma altura de 10. Então a gente pega esse sólido, copia a seleção dele e joga 10 unidades para cima ou para baixo. E agora é só conectar os lados e apagar essas linhas de dentro. Tendo o modelo da base feita, a gente precisa primeiramente fazer os recortes de algumas partes, principalmente aqui, dá para ver que tem um batentezinho, e esse batentezinho ele tem uma subida de 6 para cima e 5 para a esquerda. Agora é só jogar esses dois tracinhos, copiar a seleção deles e jogar 72 unidades nessa direção. Uma vez feito isso, basta conectar as extremidades e apagar essas linhas. Continuando com a base, agora a gente vai fazer esses contornos circulares na peça. Para a gente fazer esses contornos, a gente primeiro precisa saber onde que o centro da circunferência desses contornos ficam. Aqui no caso está dizendo que a distância
de um círculo para o outro é de 48. Como a gente sabe que toda essa largura aqui equivale a 72, então a gente pode assumir que esse pedacinho aqui é equivalente a 12 unidades. Já a distância vertical do centro para as bordas da peça se darão por essa distância, a distância maior de 35, subtraída desses 23, que vão dar 2, ou seja, o centro da peça está localizado 12 para cá e 12 para cá. Para fazer o círculo, a gente vai clicar nessa elipse, selecionar a opção eixo fim e vir aqui embaixo e selecionar círculo isométrico. Aqui a gente clica no F5 para mudar a direção dele e seleciona até chegar na borda, repete o processo. E agora para criar o círculo menor que tem raio 6, como especificado aqui na imagem. Diâmetro 12, então o raio é 6. Feito isso, a gente pode selecionar ambos os círculos e copiar a seleção deles para 48 unidades nessa direção. Uma vez feito isso, a gente já tem aqui, ó, esses lados essas linhas arestas do sólido tangenciando o nosso círculo, né? Agora a gente seleciona esse círculo maior e coloca ele 10 unidades para baixo para fazer o contorno de baixo. Faz a mesma coisa com esse círculo de cá. 10 unidades para baixo. E pronto, já temos os contornos. Agora basta aparar essas sobras que a gente não vai precisar. E agora é só repetir o processo do outro lado. Agora, para completar, a gente cria essa linha que tangencia, essa linha tangente que conecta os dois lados da peça. Aparece esse lado e aparece esses errinhos aqui. E pronto, está feita a peça, a base da peça. Agora, para continuar, a gente tem que construir um outro pedaço da peça, que é essa torrezinha com esse círculo no meio. Para começar, a gente vai tomar como referência que o centro do círculo ele está a 50 unidades dessa linha aqui da base, que está 10 unidades elevada em relação ao fundo do objeto. E aí também a gente precisa saber qual é a distância, essa distância aqui, para a gente conseguir colocar a torrezinha na profundidade correta. Essa distância aqui a gente sabe que vai ser essa maior aqui subtraída desta outra. Essa maior vale 35, essa outra vale 13, então a gente sabe que essa daqui vai valer 8. Então, partindo do meio da peça, do meio da torre, que vai ser 24 unidades, a partir do meio, a gente joga 22 unidades para cá e 50 para cima. A partir daqui a gente já consegue desenhar o círculo dessa peça
os dois círculos dessa peça. O menor vai ter diâmetro 12, portanto raio 6. E o maior vai ter, como está especificado aqui, raio 15. Agora a gente cria esses contornos daqui. Primeiro vamos criar essa reta de referência. E a partir dessa linha criar essas retas que tangenciam o círculo. Agora a gente já pode apagar essas duas retas. E essa aqui também. A gente quebra ainda a parar essa parte de baixo do círculo que a gente não vai precisar. Agora a gente tem que fazer a parte de trás da peça. E a gente vai fazer isso simplesmente pegando esse círculo maior e copiando a seleção dele. E jogando, como está especificado aqui, 13 unidades para trás. Continuando, a gente vai tomar como referência esse ponto e traçar uma linha de 8 unidades nessa direção de 30 graus. Por que vai ter 8? A gente sabe que essa distância aqui é 5 e essa aqui é 3. Logo, a gente subtraindo essa por essa, a gente sabe que essa daqui, essa distância vai ser equivalente a 8 unidades. E aqui a gente desce 35 unidades para baixo. Como você pode ver, se a distância daqui do centro do círculo até esse ponto é 50, como a gente sabe que ainda tem esse pedaço de contorno aqui que tem diâmetro, raio 15, a gente vai traçar uma linha de referência aqui para poder desenhar o círculo que vai dar origem a esse contornozinho. Às vezes o contorno vai ter 15 para cá e 15 para cá. Selecionando o círculo isométrico, fazendo a mesma coisa no outro lado. Círculo isométrico com raio 15. E agora a gente já pode aparar essas partes que a gente não deseja. E agora a gente vai fazer esse traçado aqui do meio do círculo para trás e aparar essa parte. Fazer a mesma coisa aqui. Agora a gente pode aparar tudo. E agora selecionar esse círculo e mover ele para trás. Copiar a seleção e mover para trás exatamente 8 unidades. Apara tudo.
E aí a gente tem essa parte da peça praticamente completa. Só falta agora estender essa parte do círculo e traçar uma reta tangente a esses pontos para fazer o fechamento do círculo. Então a gente vai selecionar comando F8. Estou tendo problemas aqui com o funcionamento do AutoCAD e não estou conseguindo selecionar corretamente aqui. Pronto. Aqui a gente apara. E aí está feito toda essa parte da nossa peça. Agora, continuando, a gente ainda tem a parte final, que é basicamente esse triângulo retângulo, que a gente sabe que a base dele vai ser 22 e a angulação que ele faz em relação a essa base é 60 graus. Para que a gente consiga descobrir essa medida que não é dada na vista, a gente precisa pegar essa informação que a gente já sabe, que é 22, e multiplicar pela tangente de 60, para obter esse comprimento vertical da base. Então primeiro a gente vai começar pegando essa linha, deslocando ela em relação ao meio do círculo, né? O meio do sólido, 5 unidades. Apagando ela e fazendo a conta matemática, né? Essa distância aqui é 22 multiplicado pela tangente de 60 graus vai dar aproximadamente 38,105,77. Feito isso, é só juntar esse cateto com esse e criar a hipotenusa. E agora copiar a seleção e jogar 10 unidades para o lado. Junta aqui os pontos e apara essas partes. E tá aqui já feita em perspectiva isométrica. Eu já falei sobre expectativa isométrica e agora eu vou falar da cavaleira, qual é o conceito de aplicação e a diferença entre uma para outra. A expectativa cavaleira é um tipo de projeção oblíqua muito utilizado em esboços técnicos, ilustração didáticas nelas e a face frontal. O objeto é representado em uma verdadeira grandeza, ou seja, com as medidas reais. Já a profundidade, normalmente associada ao eixo Z, projetada de forma inclinada, como em 45 graus em relação à horizontal, com a escala reduzida geralmente 0,5 para minimizar distorção visual. Segundo a BNT ou NBR 8196, há 3 ângulos recomendados para representar a profundidade na expectativa cavaleira, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Como cada uma gera um efeito visual diferente. Com 30 graus, o objeto representa ser mais comprida visualmente, mas leva com 45 graus ter mais equilíbrio entre realismo e visibilidade, em que mais utiliza o ângulo de 60 grau. Profundidade parece mais longas ou mais tende a distorcer o volume real da peça. A escala do ângulo depende do objeto e do desenho. Em geral, adotado-se 45 graus, com a escala de 0,5 no eixo inclinado, para preservar a agilidade sem comprometer a forma por sua execução simples e cavaleira. Implementar utilizando em croquis e rascunho manuais, ensino técnicos, representação e conceitos, principalmente quanto focar
está numa comunicação rápida da forma tridimensional do objeto. Então, professor, de novo, dessa vez eu vou trazer uma demonstração prática da construção de um sólido em perspectiva cavaleira. No caso, a perspectiva cavaleira é aquela em que você desenha a frente do objeto sem nenhum tipo de deformação e vai construindo as linhas de fuga que vão dar a profundidade desse objeto em uma angulação específica. No caso aqui, eu vou selecionar aqui, vai ser uma de 30 graus com um cofator de 2/3. Então, para começar com o desenho do sólido, a gente vai desenhar a primeira parte da frente. A parte da frente, como você pode ver aqui na representação, a parte dessas vistas ortográficas, ela tem 7 unidades de comprimento e de largura. Depois a gente vai fazendo os contornos. Esse contorno equivale a 1. Esse igual a 1,5. Depois sobe 2 aqui. 1,5. 2 unidades. Depois novamente meio. E aqui fecha a frente do sólido. Para construir esse círculo, a gente vai encontrar o meio desse sólido, que aqui no caso equivale a 3,5. E aqui o círculo começa justamente na mesma linha dessa base aqui. Então a gente vai subir aqui 1,5, que é onde a gente vai encontrar o ponto central do círculo, que, como você pode ver aqui, tem raio meio. Agora vamos construir as linhas de fuga que vão dar a profundidade do sólido. Lembrando que a angulação escolhida é 30 graus e o cofator é 2/3. Então, se aqui nós temos uma profundidade de 3,5, o cofator desse aqui vai ser igual a 7, que é 2 vezes 3,5, dividido para 3. E aqui a gente sobe 3 unidades. No caso aqui, 1 unidade para fechar essa parte. E aqui já dá para construir outra linha com as mesmas medidas. Aqui é a mesma coisa. E o resto a gente vai se atentar às profundidades determinadas. Essa parte do sólido vai ter uma profundidade, essas torres aqui vão ter uma profundidade de 1. Então é 1 para cá. Então no caso 1 com cofator de 2/3 vai ser igual a 0,66. Aqui a gente copia a seleção e move 3 para cá. Desce meio para baixo. E conecta esses pontos. Fazendo o contorno lateral, a gente vai ver que aqui tem uma descida de equivalente a 1 unidade. Depois uma continuação aqui de 1,5. Então a gente desce 1 unidade para cá. E aqui 1, porque com o cofator de 2/3 de 1,5 vai dar 1. Depois sobe 1 de novo.
E aqui a gente pode fazer o resto. Conectar todo esse lado do sólido. Agora, para fazer a outra parte, a gente só precisa copiar e mover ele 3 unidades. Movendo aqui. Aqui vai ser meio também. Aqui vai ser meio. Junta esses. E agora faz o mesmo. Junta esses. E pronto, tá aqui feito o sólido. Então essa foi a minha demonstração, professor. Espero que tenha gostado. Já a comparação técnica da isométrica versus cavaleira é o comparamos para a expectativa isométrica e cavaleira e percebemos que cada uma tem um objeto distinto dentro da representação técnica. A isométrica pertence a um grupo das projeções axonométrica e a característica por manter medidas reais nos 3 eixos, qual favorece a precisão dimensional. Já a cavaleira, por ser uma projeção oblíqua, representa apenas uma face frontal em escala real, enquanto a profundidade inclinada geralmente é 45 graus, em redução para 50% da escala, e que resulta em a representação mais simbólica, enquanto a isométrica amplamente utilizando documentação, técnicas e modelagem no AutoCAD. A projeção que exige exatidão geométrica e cavaleira é mais comum em croquis, esboços rápidos e ensinos técnicos devido à sua facilidade de construção manual. Outros pontos importantes é normalização isométrica. Segundo a orientação da ABNT e NBR de 10.060, enquanto a cavaleira regulamento da NBR, que permite uma escala reduzida no eixo da profundidade e preservar clareza da forma em comprometer a comunicação visual. Isso aí é entre a diferença isométrica e a de cavaleira. Por fim, concluímos que as perspectivas isométricas e cavaleiras são fundamentais no desenho técnico aplicado à engenharia, pois permitem representar objetos tridimensionais com diferentes níveis de fidelidade e praticidade. A perspectiva isométrica, por manter as proporções reais nos 3 eixos, é ideal para projetos que exijam precisão e aderência às normas da ABNT, especialmente na documentação técnica em CAD. Já a cavaleira, por sua construção mais simples e foco na visualização rápida, se mostra útil em esboços, ensino e apresentações conceituais. A prática no AutoCAD demonstrou que como ambas podem ser aplicadas de forma eficiente, reforçando a importância de dominar esses recursos gráficos para garantir clareza na comunicação entre profissionais e consistência nos projetos técnicos.